Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Bem, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre sociedades limitadas, certo? Então, no vídeo 1, na primeira parte, nós paramos precisamente em nome empresarial. E aí eu te expliquei que nós iríamos dar continuidade a partir de nome empresarial, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito extenso. E qual um nome empresarial pode ser adotado pela sociedade limitada? O que acontece? A gente aprendeu, então, que quando falamos de firma social, a firma social ela era para sociedades com responsabilidade ilimitada, né? A gente aprendeu que a firma social era um nome empresarial que deveria ser adotado pelas sociedades de responsabilidade ilimitada. Enquanto que a denominação era o nome empresarial que seria adotado justamente pelas sociedades de responsabilidade limitada. Professor, então, se a nossa sociedade, ela é, o nome já diz tudo, uma sociedade de responsabilidade limitada, então o nome empresarial que ela vai adotar é a denominação. Bem, deveria ser, né? Mas você precisa estar atento ao que diz o artigo 1158 do Código Civil de 2002. Por quê? Porque ele vai trazer a possibilidade da sociedade limitada adotar tanto firma quanto denominação, tá? Percebe então que a sociedade limitada ela pode adotar tanto firma quanto denominação. Olha aqui o que está dizendo o artigo 1158 do Código Civil. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Então, apesar da denominação ser o nome empresarial designado para as sociedades de responsabilidade limitada, a sociedade limitada, ela pode adotar tanto firma social quanto a denominação. Ela pode adotar firma social quanto ela pode adotar a denominação. E aí, qualquer coisa, nós temos uma aula sobre nome empresarial. E aí, se você quiser revisar, é só conferir, assistir, tá aí no canalzinho do YouTube, tá certo? Então, o que acontece? A única coisa que o 1158 ele vai pedir é que a firma social ou a denominação, a firma social ou a denominação que será adotada pela sociedade limitada seja ao final acrescida do nome limitada
ou de sua abreviatura, o LTDA. Então, professor, como vai ser a configuração do nome? A firma social, com um acréscimo ao final do nome limitada, da expressão limitada, ou, como é o comum, da sua abreviatura LTDA, né? Então, nós teremos a firma social, nós teremos a denominação, e lá, ao final do nome, nós vamos colocar o termozinho LTDA. Professor, e se por acaso ocorrer a omissão? E se for omisso quanto à expressão LTDA ao final? Aí a gente aplica as consequências do parágrafo 3º do 1158. Aí nós vamos aplicar as consequências do parágrafo 3º do 1158. E que consequências são essas? Está aí. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Então, a partir do momento que eu esqueço de introduzir ao nome a expressão final LTDA, o que o parágrafo 3º do artigo 1158 do Código Civil vai dizer? Que os administradores, eles vão passar a ter, frente à sociedade e a terceiros, uma responsabilidade solidária, ou seja, eles respondem junto com a sociedade, e ilimitada. Eles vão responder pela totalidade da dívida com seus bens pessoais, né? Eles vão responder pela totalidade da dívida com os seus bens pessoais. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado com o nome empresarial que será adotado pela sociedade limitada. Eu posso adotar tanto a firma social, quanto eu posso adotar a denominação. Falando também em administradores, eu aproveito a deixa e o nosso ponto 5 vai ser o quê? Administradores da sociedade limitada. Professor, qual é a função de um administrador dentro de uma sociedade limitada? Bem, a função vai variar conforme o contrato social. Vai variar conforme o contrato social. Mas o nome já diz, eles terão atos de administração dentro da sociedade. Então, eles podem gerenciar, eles podem representar a sociedade, eles serão, então, os representantes, né, da sociedade no momento que se assina o contrato. Eles fecharão negócios pela sociedade, eles vão fiscalizar os atos que serão tomados pelos empregados da sociedade e por aí vai. Então, professor, posso ter quantos administradores? Quantos administradores forem necessários para o exercício da atividade econômica desenvolvida pela sociedade. O que eu preciso, então, ter em mente aqui, já que você está percebendo que o grosso da administração da sociedade ela está adstrita a outro ramo da ciência, né? Que são as ciências da administração, administrativas, né? Que a gente tem lá a faculdade de administração de empresas. Eu quero que você fique atento, primeiro, a quem pode ser administrador dentro
da sociedade limitada. Quem pode ser administrador? Quem pode ser administrador na sociedade limitada? Professor, quem pode administrar? O que acontece? O Código Civil de 2002, ele vai dizer que podem administrar a sociedade tanto o sócio quanto o não sócio, tá? O Código Civil de 2002, ele vai informar que podem administrar a sociedade tanto o sócio quanto o não sócio. Podem administrar a sociedade tanto o sócio quanto o não sócio. Então, professor, quem pode ser administrador? Um dos sócios fundadores da sociedade limitada, pode então ter atos de administração dentro da própria sociedade. Só que os sócios, eles não têm capacidade de administrar. Eles não vão ter capacidade de administrar. Eles sabem que não estão gabaritados para administrar a sociedade. Então, o que é que eles fazem? Eles vão contratar um não sócio, vão chamar um não sócio para administrar a sociedade. E esse sócio ou não sócio, ele tem que ser nomeado. Esse sócio ou não sócio, ele tem que ser nomeado. E, professor, onde ele será nomeado? Aí vocês têm que ter cuidado com isso, tá? Ele pode ser nomeado dentro do próprio contrato social. Ele pode ser nomeado dentro do próprio contrato social, ou ele pode ser nomeado no que nós chamamos de ato em separado. Ato em separado. Professor, o que é um ato em separado? Pode ser uma ata de reunião ou assembleia. Pode ser uma ata de reunião ou assembleia. Então, dentro do contrato social, a gente já pode deliberar e escolher qual é o administrador que estará, então, assumindo esse cargo dentro da sociedade limitada. Ou, se a gente não desejar, nós podemos fazer essa nomeação, tanto do sócio quanto do não sócio, em um ato separado. Como assim, professor? Em uma ata de reunião, em uma ata de assembleia. Só o que é reunião e assembleia? A gente ainda vai comentar, mas reunião e assembleia são quando os sócios se reúnem para deliberar sobre os rumos da sociedade, né? Então, geralmente, quando eles deliberam sobre os rumos da sociedade, eles fazem uma assembleia, uma reunião, e lá teremos uma ata para, nessa ata, colocar tudo que foi escolhido, colocar quais são as pautas que foram que levaram os sócios a se reunir, né, se teve votação, qual foi o resultado da votação, e lá a gente pode nomear, certo, o administrador. Então, olhem comigo a redação do artigo 1060 do Código Civil de 2002. Veja comigo o que é que diz o artigo 1060 do Código Civil de 2002. Olha aqui, bem bonitinho para vocês. O 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas. Onde, professor? No contrato social ou em ato separado. No contrato social ou em ato separado.
Terceira coisa que vocês têm que estar atentos é o quórum necessário para eleger os administradores. Por quê, professor? Porque ele traz uma observação muito interessante, onde? No artigo 1061 do Código Civil de 2002. Outra redaçãozinha para a gente. Vamos colocar aqui e vamos ler ela de maneira bem atenta, tá? Qualquer coisa, se o vídeo estiver rápido, como estará no YouTube, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser. Professor, estou com dúvida. Vocês sabem como me acionar? Vocês têm um canal para me perguntar, bem como pode deixar as perguntas aqui, né, no YouTube que eu vou responder. Então, olha o que vai dizer o artigo 1161. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade, dos sócios. Enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3, no mínimo, após a integralização. Então, veja, para que haja a escolha de administradores não sócios, nós temos uma necessidade de quórum. Para a escolha de administradores não sócios, nós temos a necessidade de quórum. E o quórum muda, primeiro, se o capital social estiver completamente integralizado, ou se o capital social não estiver integralizado. Professor, se o capital social estiver completamente integralizado, o que eu preciso? Qual é o meu quórum? O meu quórum é de apenas 2/3 dos sócios. 2/3 dos sócios. Beleza? Tranquilo? Mas, professor, e se por acaso o meu capital social não estiver completamente integralizado? Ou seja, alguém deixou de pagar a sua participação dentro da sociedade. Nós temos aí um sócio remisso. O que vai acontecer? Neste caso, é necessário a unanimidade. Nesse caso, é necessário a unanimidade dos sócios. Ou seja, todos devem aprovar essa nomeação de um não sócio como administrador da sociedade. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Então, professor, o que esse administrador vai fazer? Todos os atos e poderes que estiver designado dentro do contrato social. Mas, em regra, ele vai tomar ato de administração da sociedade. Show? E falando em administradores, a sociedade limitada, ela vai possuir um órgão, eu acho que é ponto 6. Ela vai possuir um órgão
Professor, que órgão é esse? É o Conselho Fiscal. Além dos administradores, a sociedade limitada, ela pode ter um órgão chamado de Conselho Fiscal. A primeira coisa que você tem que ter em mente, esse órgão é um órgão facultativo. A sociedade limitada não é obrigada a ter um conselho fiscal. Segundo, professor, qual é a função do Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal, ele terá atos de fiscalização das contas e do que anda se gastando os administradores. Então, qual é a função do Conselho Fiscal? O nome já ajuda. Ele vai fiscalizar. Professor, ele vai fiscalizar o quê? As contas da sociedade limitada, ou seja, ela terá acesso aos livros contábeis, da sociedade, bem como ela vai fiscalizar os administradores. Os gastos que os administradores estão realizando dentro da sociedade limitada. Mas se você quiser estar mais atento às funções, peço que você faça a leitura do artigo 1069 do Código Civil. Artigo 1069 do Código Civil. Não irei colocá-lo aqui, é um artigo muito grande. Então, pause o vídeo, faz uma leitura rápida dele e volta para cá. Mas, olha, além de outras atribuições determinadas em lei ou no contrato, aos membros do Conselho Fiscal incumbe individual ou conjuntamente os seguintes deveres. Aí vai, inciso 1, examinar pelo menos trimestralmente os livros e papéis da sociedade, estado de caixa e da carteira. Inciso 3, exarar no mesmo livro, apresentar à Assembleia Anual dos Sócios, parecer sobre os negócios e operações sociais do exercício que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. 4, denunciar erros, né? E por aí vai. Então, pausa o vídeo, faz uma leitura rápida, né? E aí você volta para cá. Então, professor, é obrigatório ter um conselho fiscal? Não, não é. Mas pode ter? Pode. É um órgão facultativo. É essencial, por quê? Porque ajuda na fiscalização. Geralmente nós temos conselho fiscal em sociedades limitadas, com um aporte econômico muito grande, né? Onde eu tenho vários sócios e ela é de um aporte econômico extenso, e é aí que eu preciso ter esse conselho fiscal para fiscalizar os atos dos administradores e fiscalizar as contas da administração, né? Então, além disso, o que eu também preciso ter em mente, professor? É a composição do Conselho Fiscal. A composição do Conselho Fiscal. Veja o que vai dizer o artigo 1066 do Código Civil de 2002. Olha o que diz o artigo 1066 do Código Civil de 2002. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal, composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual, previsto no artigo 1078. Então, veja, repare,
Para o artigo 1066, primeira coisa que a gente tem que estar em mente, anotar aí no meu caderninho, o que é, professor? Mínimo de 3 membros. E cada membro com os seus respectivos suplentes. Então, professor, se eu tenho 5 membros, eu tenho 5 membros dentro do meu conselho fiscal. Então, eu terei 5 membros que serão conselheiros fiscais e eu terei um suplente para cada membro. Segunda coisa que eu tenho que estar atento: os conselheiros fiscais podem ser sócios ou não. Então, professor, o conselheiro fiscal, ele pode ser um não sócio? Pode. Ele pode ser um sócio? Pode, sem problema nenhum. Terceira coisa, esses conselheiros fiscais, eles têm que ser residentes no país. Cuidado com isso. Residentes no país é diferente de ser brasileiro nato. Ou naturalizado. O Código Civil apenas está dizendo que ele precisa residir aonde? No país. Então, professor, pode ser um estrangeiro, um americano, um alemão, um holandês, um argentino? Pode, sem problema nenhum. Veja que o Código Civil ele está apenas demandando que seja residente no país. E lógico, né? Ele nem precisa escrever, para ser conselheiro, ele precisa ser eleito para tanto. Para ser conselheiro, ele precisa ser eleito para tanto. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Então, veja que a primeira coisa que nós vamos ter é o Conselho Fiscal como órgão facultativo e administradores para ajudar na administração da sociedade. E, por fim, para encerrar a respeito de sociedade limitada, vou apagar a tela, tá? Mas como é vídeo, você pode ir e voltar quantas vezes quiser. Para encerrar a sociedade limitada, a gente precisa falar a respeito das assembleias ou reuniões dos sócios. A gente precisa falar a respeito das assembleias ou reuniões dos sócios. Professor, o que é uma assembleia? O que é uma reunião de sócio? Assembleia ou reunião são justamente os momentos que os sócios se reúnem para deliberar sobre os rumos da sociedade. Então, todo ato que necessita de aprovação dos sócios, toda conta que necessita de aprovação dos sócios, toda escolha e votação que precisa dos sócios, elas são tomadas ou em assembleia ou elas são tomadas em reunião. Ou elas são tomadas em assembleia ou elas são tomadas em reunião.
Professor, então, se a gente precisa aprovar a conta, se a gente precisa eleger administrador ou conselheiro fiscal, se a gente precisa deliberar sobre a abertura de filial, isso tudo vai ser feito aonde? Fora outros atos, né? Em reunião ou assembleia. Em reunião ou assembleia. Em reunião ou assembleia. Então, toda deliberação que os sócios precisam fazer, realizar, será tomado em reunião ou assembleia. E isso está disposto no artigo 1072 do Código Civil. E isso está disposto no artigo 1072 do Código Civil. Vamos lá, lê comigo. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no 1010, a gente vai já falar do 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto onde? No contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei. Professor, qual a diferença de reunião para assembleia? Ou é tudo a mesma coisa? Não, elas são diferentes. Reunião e assembleia são diferentes. A reunião, e qual a diferença maior entre elas? É basicamente a burocracia de sua convocação e de sua realização, tá? É basicamente a burocracia de sua realização e de seu chamamento. O que acontece? A reunião, ela pode ser realizada quando a sociedade ela possui até 10 sócios. Quando ela possui até 10 sócios. E a reunião, ela é menos burocratizada. Ela tem uma burocracia menor. Ou seja, a reunião, ela é mais informal. Podemos fazer reunião, convocar por e-mail, tal. Tudo é permitido, então, para a reunião. Já no caso de assembleia, aqui é diferente. A assembleia, professor, eu tenho até 10 sócios. No lugar de reunião, posso fazer assembleia? Pode. Só que a assembleia, ela se torna obrigatória no caso da sociedade ter acima de 10 sócios. E o seu procedimento de chamamento, de reunião, tal, ela é extremamente formal. Ela tem um formalismo, onde a não obediência desse formalismo pode gerar nulidade da Assembleia. Pode gerar nulidade da Assembleia. Então, veja o que vai dizer o parágrafo 1º do 1072. Olha o que vai dizer o parágrafo 1º do artigo 1072. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Então, professor, na minha sociedade limitada, eu tenho 11 sócios. Na minha sociedade limitada, eu tenho 11 sócios. Então, a partir de 11, obrigatoriamente, nós teremos uma assembleia. Professor,
Mas na minha sociedade eu tenho até 10 sócios. O que vai acontecer? Aqui nesse momento a gente pode ter reunião ou assembleia. Professor, é obrigatório ter só reunião? Não, eu posso escolher. Até 10 sócios, eu posso escolher reunião ou assembleia. Professor, e o que diz o artigo 1010? A gente já falou sobre o artigo 1010 lá nas aulas de sociedade simples, pura, e 1010 do Código Civil de 2002, vai nos informar que a deliberação vai acontecer, né, ou melhor, a decisão dos sócios em assembleia ou reunião vai prevalecer pela maioria do capital social, né? Então, se você está lembrado das aulas, o que diz o 1010? Que prevalece a decisão, da maioria do capital, quando a gente, então, precisa exercer o direito de voto. Quando a gente precisa exercer o direito de voto. Beleza? E aí a gente aprendeu os casos de empate e desempate. E aí a gente aprendeu os casos de empate e desempate. Beleza? Tranquilo? O que eu quero que vocês tenham muita atenção? É a respeito do quórum quando nós temos assembleia, tá? A assembleia é um ato extremamente formal. A assembleia ela é um ato extremamente formal. E a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, ela tem 2 quórums que a gente precisa prestar atenção. Ela tem 2 quórums que a gente precisa prestar atenção. Ela terá um quórum de instalação. Professor, o que é esse quórum de instalação? É o quórum necessário para que a assembleia possa começar, possa iniciar. Ou seja, eu vou ver se há um número de sócios mínimos para que a assembleia possa começar. Então, professor, no quórum de instalação, o que eu tenho? Eu tenho que prestar atenção na primeira chamada da assembleia. Na primeira chamada da assembleia. Então, professor, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma primeira chamada, ou seja, a gente vai publicar editais de convocação 3 vezes seguidas. A gente vai publicar editais. A gente vai publicar editais de convocação. Opa. A gente vai publicar editais de convocação 3 vezes seguidas, dizendo aos sócios o quê? Olha, gente, vai ter reunião, tá? Vai ter reunião. Deixa eu puxar mais aqui a tela, porque a gente vai necessitar agora prestar atenção nessa parte aqui de quórum. Então, eu faço um edital dizendo vai ter assembleia, segundo, vai ter assembleia, terceira vez, vai ter assembleia. Onde entre uma convocação e outra, eu preciso respeitar o prazo de 8 dias. No dia designado da assembleia,
nós temos que perceber se encontra-se presente, no mínimo, 3/4 do capital votante. 3/4 do capital votante. A gente precisa prestar atenção, ver se tem no mínimo 3/4 do capital votante. Professor, se não tiver, o que vai acontecer? A gente vai ter que repetir todo o processo e fazer uma segunda chamada. Ah, não, professor, pelo amor de Deus, sim. Vamos publicar mais editais por 3 vezes, só que agora eu mudo o dia entre um e outro. Aqui na primeira, nós tínhamos 8 dias de espera. Aqui na segunda, nós temos apenas 5 dias. E aí, professor? E aí, no dia designado da Assembleia, nós temos que perceber se tem quanto, professor, de sócios presentes. Ah, na segunda chamada, ela se contenta por qualquer número. Deixa eu colocar qualquer mesmo. Qualquer número de sócios presentes. Então, professor, se tem 8 sócios presentes apenas de 40, vai começar? Vai começar, tá? Vai começar. Aqui, qualquer número de sócios presentes já vai ser suficiente. Então, professor, eu preciso observar o quê? O quórum de instalação. A assembleia só inicia se a gente fizer essa primeira chamada, se a gente fizer essa segunda chamada. Na primeira chamada, temos que observar se existe 3/4 do capital votante, e na segunda, qualquer número. Professor, e se por acaso eu desobedecer esses editais de convocação, não obedecer 8 dias, não obedecer a 5 dias, não obedecer esses 3/4, se a gente desobedecer o que está constando para o código de instalação e para, né, a burocracia de chamamento, a Assembleia será nula. No caso, então, de desobediência ou não observância a esses procedimentos, a Assembleia ela será nula. E além do quórum de instalação, nós temos um quórum de votação, que é esse quórum que nós aprendemos. Só que ele muda. O quórum de votação, como regra geral, o quórum de votação, como regra geral, é por maioria simples. Maioria simples. Só que eu tenho um quórum de votação onde cabe exceções. Eu tenho um quórum de votação onde cabe exceções. E aí eu não vou ditar todas as exceções para vocês, por quê? Porque se eu for ditar o nosso vídeo, ele ficará muito extenso. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? No caso de modificação do contrato social. No caso de modificação do contrato social. Eu preciso de quanto, professor? 3/4 do capital votante. 3/4 do capital votante. Quando a gente quer modificar o contrato social, quando a gente quer modificar o contrato social, modificação do contrato social,
eu não olho para a maioria simples dos presentes. Obrigatoriamente, o contrato social, ele só muda se houver 3/4, aprovação de 3/4 do capital votante, tá? Outro, professor, destituição do sócio. Destituição de sócio. Nesse caso, a destituição de sócio, ou melhor, deixa eu pegar outro ato melhor, a dissolução da sociedade com prazo determinado. A dissolução da sociedade com prazo determinado, a dissolução da sociedade com prazo determinado, ela já precisa da aprovação da unanimidade dos sócios. Dissolução da sociedade. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essa burocracia. Por quê, professor? Porque se eu não observar o quórum de instalação, se eu não fizer uma primeira chamada e uma segunda chamada, na primeira chamada observar se está presentes para iniciar a assembleia 3/4 do capital social, o que acontece? Ela é nula. E eu tenho que ter atenção ao quórum de votação. Então, no caso, o quórum que eu preciso para que a matéria seja aprovada, né? Para que a matéria deliberada em assembleia, ela seja aprovada. Então, regra geral, maioria simples, e aí eu tenho exceções. Professor, só tem essas duas? Não, eu tenho outras previstas no Código Civil, mas para o conteúdo não ficar tão extenso, eu peço que você faça a leitura e olhe lá os quórums de deliberação que estão presentes no Código Civil. Beleza? Então, cuidado com a Assembleia Geral. Professor, isso acontece na reunião? Não, gente, isso não acontece na reunião. A reunião, ela é um ato extremamente simples. A reunião, ela é um ato simples. A gente não precisa fazer tudo isso. A gente vai, por e-mail mesmo, convoca todos os sócios, marca o dia, a pauta, por reunião, e se quiser faz até reunião por videoconferência. E aí faz a ata de reunião com tudo que foi deliberado e aprovado. Bem como também a gente tem que fazer, lógico, a ata de assembleia, né? Mas depois de toda essa burocracia aqui, tá certo? Então, o que tínhamos para falar sobre sociedade limitada está aí, professor, mas tem outras coisas que o senhor não falou. Pois é, as outras coisas que eu não falei é porque ela se aplica de maneira idêntica ou parecida ao que a gente estudou sobre a Assembleia Simples Pura e as demais espécies societárias, né? Então, aqui estão os principais pontos e os pontos que batem, que são divergentes de toda a regulamentação da sociedade. Espero que tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí seu comentário, deixa aí sua perguntinha. Assim que eu puder, eu respondo. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Cheiro forte no coração de vocês.